Pronto. Então, como eu havia dito, o verbo de ligação, ele sempre está ligado a uma característica, que é chamado de predicativo. Nunca confundam predicativo com predicado. Predicado é quando você tira o sujeito, tudo que sobra é predicado. É normalmente a parte que fala sobre o sujeito, que enuncia algo a respeito do sujeito. Já o predicativo é a característica, está voltada à análise sintática. Então, a paciente continua nervosa. Nessa frase, a paciente continua nervosa, nós temos continua como verbo, é um verbo de ligação porque é um verbo parado, um verbo que indica estado, continua. Qual é a ação de continua? Nenhuma. Não é como dançar, como cantar, como sentir. É continua. É um verbo parado. Tanto que eu poderia substituir a paciente está nervosa. A maioria dos verbos de ligação eu consigo substituir pelo verbo estar. Então, a paciente continua nervosa. Quem continua nervosa? A paciente. A paciente é o meu sujeito. Nervosa é o quê? Nervosa é predicativo. Nervosa é predicativo. Por quê? Porque é uma característica de quem? Da paciente. É a característica da paciente, que é o meu sujeito. Carlos anda preocupado. Já trabalhamos essa frase. Deixa eu pular. Deixa eu diminuir aqui. O mar está muito calmo. Gente, na frase o mar está muito calmo, observem que o verbo é o estar. Quem está muito calmo? O mar. Muito calmo é a característica do mar. Mas observem que calmo é a característica e o muito é o quê? É um advérbio. O muito é uma adjunta adverbial de intensidade. Está só intensificando a característica. Os predicativos, eles podem acontecer de duas formas. Eles podem ser predicativos do sujeito ou predicativos do objeto. Bem fácil de se perceber isso. Deixa eu colocar uma frase aqui. Vou colocar a frase que está no livro. A fama tornou o jogador um atleta arrogante. A fama tornou o jogador um atleta arrogante, certo? A fama tornou o jogador um atleta arrogante. E agora vou colocar outra aqui abaixo. Emília está belíssima. Vamos agora classificar as frases que estão aqui no quadro. Nós temos aqui o verbo tornou. Quem tornou? O jogador um atleta. Mas quem tornou? A fama. A fama. A fama. A fama é o quê? Sujeito, né? O sujeito. Vou colocar aqui para não esquecermos. Então, a fama é o meu sujeito. Tornou é o verbo. A fama tornou. O quê? Quem torna algo, não é? Quem torna, não torna algo? O que foi que ela tornou? O jogador. O jogador. Então, ela tornou o jogador. O jogador é o meu. Se tornou é um verbo transitivo direto. O jogador é o quê? Aqui é um VTD. Direto. Então, o jogador é o objeto. Um objeto direto, né? Direto. Eu estava tentando lembrar a palavra. Então, nós temos a fama, sujeito, tornou o verbo transitivo direto, transitivo porque precisa de complemento, direto porque quem torna algo, não tem preposição.
Tornou o quê? O jogador. O jogador. Então, objeto direto. Tornou o jogador. Um atleta arrogante. Um atleta arrogante é o quê? Isso aqui que sobra. O de ligação, verbo de ligação. É verbo isso aí? Ou não. Predicativo. Predicativo do objeto. Vou explicar a vocês porque ele é um predicativo do objeto. Gente, está faltando o quê? Para ter predicativo tem que ter verbo de quê? De ligação? Sim, cadê ele? Só temos um verbo aqui na frase. E agora? Cadê o verbo de ligação? Quem acha? Ele simplesmente está escondido. Ó, a fama tornou o jogador. Poderíamos colocar tipo assim. Deixa eu admitir que tem gente pedindo para entrar na aula. A fama tornou o jogador como sendo um atleta arrogante. Poderíamos colocar aqui, ó. Aqui. Vou colocar esse ponto preto, que é para vocês entenderem como se aqui tinha algo escondido aqui no meio. É como se o verbo de ligação estivesse aí escondido. Como sendo. Sendo, não vem do verbo ser? Então, indica um estado. Então, ó, sempre que eu tiver um verbo escondido, como é que eu sei que vai ter um verbo escondido? É óbvio, eu tenho uma característica, então eu vou ter o verbo escondido. A fama tornou o jogador como sendo um atleta arrogante, sendo, estando fica estranho. Eu acho que o melhor que fica é como sendo mesmo. Como sendo um atleta arrogante. Então, um atleta arrogante é um predicativo. Por que é predicativo? Porque é uma característica. Mas, gente, é uma característica do sujeito ou do objeto? Quem é um atleta arrogante? É a fama ou é o jogador? Jogador. E o Jogador. jogador, ele é o quê? Aqui. Objeto direto. Ele é um objeto direto. direto. Então, o predicativo do objeto é a característica do objeto. Simples assim. Eu posso colocar, deixa eu olhar se eu consigo fazer uma mais simples. Adriana ama o filho do meio. Mais velho, vamos colocar assim. Meio confusa, né? A mãe, ser uma mãe, normalmente ela deve amar todos, mas tudo bem. Adriana ama o filho mais velho. Qual é o verbo? Ama. Ama, não é? Ó. Quem ama o filho mais velho? Adriana. Adriano. Adriana. Então, Adriana é o quê? Sujeito, né? Temos aqui Adriana. Adriana, sujeito. Ama, verbo. Quem ama? Ama algo ou alguém. Quem é que ela ama? O filho mais velho. O filho mais velho. Ela ama, pelo menos vamos dizer o filho. Ela ama o filho, né? O mais velho é a característica de quem? Do filho. Não é qualquer filho, é o mais velho. Então, ó, ama é verbo transitivo, direto. Por quê? Adriana ama. O que, menina? Adriana ama. Quem? Observe que precisa de complemento. Se precisa de complemento, é transitivo. Se esse complemento não tem preposição, é direto. Quem ama, ama algo ou alguém. Então, verbo transitivo direto. Cadê o objeto direto? O filho. O filho. O filho é o meu odeio. É o meu odeio. Objeto direto. E mais velho é o quê? A característica. A característica de quem? Do filho. Mais velho. Mais velho. E cadê o verbo de ligação? Tá escondido. Está escondido. Está onde? Predicativo do objeto. Provavelmente ele está aqui, ó.
Adriana ama o filho que é mais velho. Eu poderia colocar que é. O é. O é não é verbo? Que é mais velho. Então, tem um ezinho escondido aí, um que para ajudá-lo. Eles estão escondidos aqui. Mas eu consigo descobrir que a característica desse filho é que ele é mais velho. Essa característica aqui, ela é do objeto ou ela é do sujeito? Do objeto. Do objeto. Então, esse predicativo é um predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Não é um predicativo do sujeito, mas sim um predicativo do objeto. Emília está belíssima. Temos a frase Emília está belíssima. O verbo é está. Quem está belíssima? É Emília. Emília. Emília é sujeito. Belíssima é o quê? A característica. Uma característica que tem a função de predicativo. Então, nós temos aqui sujeito, Emília. Temos aqui um VL, verbo de ligação. E temos aqui um predicativo. Gente, esse predicativo é de quê? Do sujeito ou do objeto? Do sujeito. Do sujeito, porque nem objeto nós temos aqui. Então, nós temos aqui um predicativo do sujeito. Então, em resumo, a partir disso, o que é que eu queria mostrar para vocês? Sempre, para eu ter um predicativo do objeto, na minha frase, eu tenho que ter um verbo transitivo. Por quê? Porque só tem objeto se tiver verbo transitivo. E só tem predicativo do objeto se eu tiver um objeto. Como é que eu vou dar uma característica a uma coisa que não existe? Não tem como. Então, o predicativo do objeto é o mais complicadinho mesmo, porque ele tem que ter muitas coisas e eu tenho que ter um verbo escondido. E muitas vezes as pessoas não conseguem identificá-lo, porque ele está escondido. E os ovos estão passando aqui na rua da minha casa, mas tudo bem. Deixa eu ocultar o áudio aqui, viu? Vocês não são obrigados. Voltei. Sim. Então, entendido minimamente isso, nós vamos praticar, gente. Não se preocupe que eu não vou progredir antes de vocês entenderem isso bem, não. Eu quero que... Deixa eu ver que horas... acaba 5 horas, então dá tempo. Então, vamos agora fazer a leitura do texto. É possível transformar a água do mar em água potável? Aí uma pergunta. É possível transformar a água do mar em água potável? Deixa eu aumentar aqui. Alguém poderia fazer a leitura do texto? Eu. Fica à vontade. É possível transformar a água do mar em água potável? É sim, isso já ocorre em vários países, onde a água doce de rios, lagos e represas é escassa. Hoje, mais de 100 nações, principalmente no Oriente Médio e no norte da África, possuem usinas que retiram o cloreto de sódio. O popular sal de cozinha da água salgada, a primeira usina de dessalinização surgiu em 1928, na ilha de Curaçao, no Caribe. Surgiram depois métodos mais refinados, possibilitando a instalação de mini-usinas em navios que permanecem muito tempo em alto mar. Entre as novas técnicas, a mais bem-sucedida é a que separa o líquido por meio de um plástico poroso, que barra os sais. Na maioria dos processos, cerca de 1/3 da água do mar vira água potável, enquanto os 2/3 restantes são descartados como salmoura, líquido com alta concentração de sais. O descarte dos resíduos é um dos grandes problemas da dessalinização no solo.
A salmoura inibe o crescimento das plantas e pode matar a vida aquática sensível ao sal. Se a mistura cair na água doce, o ideal é despejar o resto de volta no mar ou em alagoas de água salobra. O Brasil, mesmo sendo um dos países mais ricos em água doce, também utiliza processos de dessalinização para purificar a água de lençóis subterrâneos no Nordeste. Então, gente, se vocês observarem, esse texto, ele fala sobre como é possível transformar a água do mar em água potável. Primeiro, vocês perceberam que é algo que é extremamente caro e é algo também que exige um grande recurso tecnológico. Então, não é qualquer país, não é qualquer estado que vai conseguir fazer isso. Por isso que temos que tomar de conta, né, cuidar realmente da água potável que temos no planeta. Já que transformar a do mar em água potável até é possível, mas é muito difícil. E a água nunca vai ser igual, não vai ser uma água boa, é uma água salobra. É uma água salobra. Então, por mais que tenham todos esses recursos tecnológicos, não se compara à água doce que temos hoje. Sem contar que esse processo de dessalinização causa um mal ao ambiente muito grande, já que quando filtra o sal da água, fica uma salmoura. Então, essa salmoura, quando ela é jogada no ambiente, no meio ambiente, impede o crescimento de plantas, de todo tipo de vegetação. Então, quer dizer, ela mata o solo. Já imaginou grande parte do mundo fazendo essa prática? Praticamente não existiriam plantas, porque teria que colocar essa salmoura em algum lugar. Se ela for para os lençóis freáticos, que são aqueles que ficam abaixo do nosso solo, parte do subsolo, não teria como ter vegetação, nenhum tipo ou quase nenhum tipo de vegetação. Então é algo que, além de ser caro, é muito prejudicial. Não é bom, a água não é boa e é muito prejudicial para o meio ambiente. Deixa eu ver aqui. Sim. Gente, a primeira questão, temos a primeira questão na... Deixa eu diminuir aqui. Na página 284. Alguém poderia fazer a leitura? Eu. O texto que você acabou de ler é predominantemente argumentativo. Justifique. Gente, esse texto ele é argumentativo. O que é argumentar? Argumentar não é tentar convencer alguém de algo. Isso é argumentar. Esse texto ele tenta convencer-nos de alguma coisa? Sim. Ele até usa argumentos, mas observe que ele usa um certo argumento, sim, tem argumentação nele. Mas a predominância é a argumentação. Gente, primeiro passo: se ele é um artigo de divulgação científica, a predominância é que ele seja expositivo, porque ele está expondo uma coisa que nós não sabemos. Então, digamos, eu nunca ouvi falar em dessalinização. Depois que eu leio esse artigo, eu começo a saber, porque ele está me expondo, me mostrando, dissertando sobre algo. Então o predomínio do texto, do artigo expositivo, o artigo de divulgação científica, é a exposição, não a argumentação. Ele usa argumentos, mas não é a base do artigo. Fazendo a correção. Segunda questão. O que é o processo de dessalinização?
Em poucas palavras, quem sabe me dizer o que é esse processo? Se alguém perguntar, você sabe o que é um processo de dessalinização, o que é? É o processo de tirar o sal da água. Em poucas palavras, seria desse jeito, né? Ou é a retirada do cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o sal de cozinha que nós conhecemos. Então, é a retirada do cloreto de sódio do sal da água do mar. E isso sim é a dessalinização. Que em alguns lugares do Japão já acontece. Eu vou fazer a frequência. Não, ainda tem um tempinho. Vou fazer a terceira questão. Daqui a pouco eu faço a frequência. Terceira questão. Conforme as informações presentes no texto, analise as afirmações abaixo, assinalando V para verdadeiro ou F para falso. Letra A, Maria Luísa Paulino. Faça a leitura, por favor, e me diga se você acha que é verdadeiro ou falso. Professora, eu não tô com livro porque eu tô na casa da minha avó. Tudo Aí. bem. Então eu faço a leitura. Os cientistas ainda não sabem dessalinizar a água do mar? Verdadeiro isso? Falso. Falso. É claro que eles sabem dessalinizar. Falso. Letra B. Em alguns países onde há escassez de água apropriada para o consumo humano, a água do mar tem sido utilizada sem tratamento. É possível isso acontecer? Impossível a água do mar ser utilizada sem tratamento. Daria mais sede do que tiraria a sede de alguém. Acho que é falso. É falsa. Letra C. O cloreto de sódio só pode ser retirado da água do mar por meio de um processo simples que pode ser feito em casa. Verdadeiro isso? Pode ser feito em casa? Não. Agora não. Tem que ter um grande recurso tecnológico. Não é qualquer pessoa que consegue dessalinizar a água em casa. Vai fazer com que eu mesma, se eu fosse tentar dessalinizar, eu iria pegar uma água, ferver. Aí, quando ela secasse, ia virar era sal, não água. Então, daria totalmente o oposto do esperado. Letra D. Hoje, é possível separar o cloreto de sódio da água do mar com técnicas mais refinadas, que permitem o aproveitamento total da água sem gerar resíduos. Total. Falso. Gente, observem que eles disseram que, aqui no texto diz que se eu pegar um litro d'água, mais ou menos, eu aproveito apenas em 1 litro d'água 250 ml. E os outros 750 ml vira salmoura. Então, imagina o desperdício. Quanta água não seria necessária para conseguir gerar apenas isso? Então, é de uma parte, você pegasse, jogasse 3 no lixo e ficasse apenas com uma. Então, de um inteiro, você tirasse 3. Apenas 1/4, uma parte das 4, é que viraria água potável, né? Se dessalinizarmos 90 litros de água do mar, obteremos aproximadamente 30 litros de água potável. E aí, como é que vamos fazer agora? Conta. Vamos calcular. 90 litros de água potável. Professora, Oi? eu acho que é verdadeiro, professora. Diz o que no texto? Que apenas 1/3, não é? É 1/3 ou é 1/4? Deixa eu ver aqui se é 1/3 ou 1/4. Para a gente fazer aqui o cálculo. Cerca de 1/3 2/3. da água do mar vira água potável. Então, 1/3, né, gente? Cerca de 1/3. Seguindo a base do que aqui foi dito. Vamos fazer o cálculo. Então, se nós temos 90 dividido por 3. 90 dividido por 3, já quanto?
3 vezes quanto que dá 90? 30. 30. Então, 1/3 de 90 é 30. Ah, não, é dividido. Eu sinceramente explicado. Então, 1/3 de 90 é 30, está certo. De 90 litros, apenas 30 viraria água potável. Então, é verdadeiro. Letra A é verdadeiro. Sempre que quiser saber a questão de quantas partes, é só dividir uma pela outra. Professor, e a letra D? Falso, a D, e a E, verdadeiro. F. O processo de dessalinização gera resíduos nocivos ao meio ambiente. Gente, algo que é nocivo é prejudicial. Então, o processo de dessalinização, ele é prejudicial ao meio ambiente? É sim. Sim. No Brasil, ainda não foram empregadas técnicas de dessalinização. No Brasil, não tem nenhuma prática de dessalinização? Não sei. Observe o último período do texto. Ele tem. Tem. Em alguns lugares aqui do Nordeste. Essas técnicas são usadas para dessalinizar. É aqui, gente. A minha rua é maravilhosa, sabe? Aí passa algumas motos bem pouco barulhentas. Então, são usadas aqui no Nordeste algumas práticas para dessalinizar a água do solo do Nordeste, porque é um solo... A água subterrânea, né? A água subterrânea é salgada, devido à questão climática. Então, vou tirar um print aqui da atividade, dessa parte, para mandar no grupo, enquanto eu faço a frequência. Deixa eu mandar aqui. Frequência, 7º ano. A Cauana faltou, Alicia. Deixa eu achar aqui certo. A Cauana, Alicia, Ana Paula, Antônio. Presente. Arthur Clécio. Presente. Jefferson Augusto. Deixa eu ver quem falou pelo bate-papo aqui. Eita, que susto. Peraí, gente, que travou aqui para eu ver no bate-papo. Eu, Alberto, professor que falou. Ele falou que estava presente. O Alberto antecipado, esse Alberto. Jefferson Augusto, faltou. José Alberto, presente. José Vitor. Pedro Iago, tudo bem, coloco presença. José Vitor, Ketley, faltou também. Chega. Ketley. Larissa. Aqui. Luiz Arthur. Maria Aparecida. Maria Clara. Presente. Luiz Arthur. Maria Aparecida. Maria Clara está presente. Maria Luísa Paulino. Presente. Maria Luísa Belarmino. Mariana. Miguel. Presente. Aloma. Pedro Henrique. Pedro Iago, presente. Pedro Henrique. Poliana. Presente. Raíssa, Rian e Uiane. Presente. Rian. Faltou. Uiane. Presente.
Pronto. Então, faltaram a aula de língua portuguesa, Cauana, Alicia, Ana Paula, Jefferson Augusto, José Vitor, Kathleen, Luiz Arthur, Maria Aparecida, Maria Luísa Belarmino, Mariana, Paloma, Pedro Henrique e Rian. Então, gente, até amanhã. Vou finalizar a aula de hoje. Bom resto de tarde. Tem ainda 1 hora de tarde. Bom resto de tarde e boa noite. Até amanhã.